Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje falaremos sobre um tema que para muitos é polêmico, para outros é muito interessante, para outros é muito revelador, para outros, então, não passa de uma lenda ou de um texto construído de maneira equivocada ou falsa. Bom, eu estou falando do texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que fará a referência da ida de Paulo ao terceiro céu. Exatamente, a ida do apóstolo Paulo ao terceiro céu. Alguns irão debater que o texto em si, que você está vendo aí na sua tela, e que nós iremos ler, Paulo não irá dizer que é ele que foi ao terceiro céu. Mas é óbvio que pelo contexto, em que ele diz que não quer se gloriar em nada, por mais de uma vez ele está falando sobre isso, logo ele está fazendo uma referência a si mesmo. Pelo contexto e pela maneira como ele coloca a sua narrativa, sim, é óbvio, é de esmagador consenso dos acadêmicos de que Paulo está falando de si mesmo. Então vamos investigar o que é esse terceiro céu. Será que Paulo tinha o conceito e o conhecimento do céu como nós o conhecemos hoje? Será que o apóstolo Paulo está falando das divisões de nossa atmosfera? É óbvio que não. Isto seria um anacronismo. Paulo não tinha conhecimento do que seria troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Não. Paulo não teria como ter a percepção das divisões atmosféricas como o nosso conhecimento científico é hoje. Para Paulo, ou melhor dizendo, o escritor de 2 Coríntios, ele estava falando de questões celestes, ou melhor, de questões celestiais. Como ele mesmo diz, visões e revelações do Senhor. Então vamos diretamente à leitura do texto. Para conhecimento dos amigos, se quiserem assim consultar, deixarei aqui também o interlinear grego-português, ao qual vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida também aos amigos que leem grego, ok? Vamos então à leitura. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, aqui vem um acréscimozinho, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então está afirmando, está especificando, ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Na cultura judaica, nos comentários rabínicos, nos apócrifos, no gnosticismo, na cultura da igreja primitiva, por diversos pesquisadores,
sempre foi atestado a questão lendária de céus, esferas celestiais, dentro da cultura judaica, e também nós temos elementos que demonstram isto fora da cultura judaica. Nós temos um livro que está mais próximo de nosso contexto ocidental, que é o livro de 2ª Enoque. Uma obra, preste atenção no que eu vou dizer, uma obra que o seu escrito atual, chamado também de 2ª Enoque eslavo, o seu texto melhor preservado e mais antigo que temos o material em mãos, é datado aproximadamente entre o século VI e o século VIII, depois de Cristo. Mas, por análise filológica e a tradução do eslavo para o grego koiné, utilizado no primeiro século, os filólogos, os especialistas, chegam a conclusões de que esta obra, originalmente, ela foi produzida entre o primeiro século antes e o primeiro século depois de Cristo. Isso é confirmado pela Enciclopédia Britânica. Você tem essa informação na Enciclopédia Britânica, que está aparecendo aí na sua tela agora, esta informação. Segundo o livro de Enoque, também conhecido como livro de Enoque eslavo, obra pseudepígrafa cuja única versão existente é uma tradução eslava do original grego. A edição eslava é uma obra cristã, provavelmente do século VII depois de Cristo, mas baseia-se em uma obra judaica mais antiga, escrita em algum momento do século I depois de Cristo, mas antes da destruição do Templo de Jerusalém, que é datado de 70 depois de Cristo, pois há referências a peregrinações. Então, você pode dar continuidade aqui a essa pequena leitura, que são detalhes, ok? Que fala acerca do livro, e também na Enciclopédia Judaica, que fala também sobre o livro eslavo de Enoque, ou 2ª Enoque, irá trazer ainda uma informação em que irá colocar o livro no século I antes de Cristo, que o livro de Enoque, o Enoque eslávico, ou 2ª Enoque, foi escrito, preste atenção, veja o que está escrito, eu vou colocar aqui em tradução livre para vocês, escrito um pouco antes do início da Era Comum. Então, antes da Era Comum, antes de Cristo, depois da Era Comum, depois de Cristo. Tá bom? Então, de acordo com a Enciclopédia Judaica, que é uma enciclopédia referência no mundo, em que vários grandes pesquisadores de diversas áreas do conhecimento ajudaram a produzir esse documento, ele coloca, de acordo com a Enciclopédia Judaica, a probabilidade de 2ª Enoque ou Enoque eslavo ter sido escrito, na verdade, antes de Cristo, antes da Era Comum, ok? Nós faremos uma investigação. Vamos começar por Enoque eslavo, ao qual a leitura você já está vendo aí na tela, e depois nós passaremos pelo Talmud, exatamente. Você lerá um trecho comigo direto no Talmud, ok? 2ª Enoque, também conhecido como Enoque eslavo, capítulo 8, diz assim:
E aqueles homens me tomaram, então, e me conduziram ao terceiro céu, e lá me puseram. E olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. E vi as mais doces árvores floridas, e olhei seus frutos e os alimentos que produziam, e todos exalavam as mais doces fragrâncias. E no meio daquelas árvores, a da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso. E essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefável, e mais adornada do que qualquer coisa que existe. E de todos os lados é como o ouro e o cinabre e o fogo, e ela tudo cobre e há proveito de todos os frutos. Sua raiz está no jardim, no fim da terra, e o paraíso está entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. E de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jarros saem óleo e vinho. E eles se separam em 4 partes e vão dar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Então esta é parte da narrativa de 2 Enoque, capítulo 8, em que irá mencionar a ida de Enoque ao terceiro céu. A ida de Enoque ao terceiro céu. Na continuidade do capítulo 8, no capítulo 9, vai deixar claro que este é um lugar para os justos, tá bom? É um lugar aonde o justo vai, para onde o justo consegue entrar nele. Não é um lugar para qualquer pessoa. E me parece que o detalhamento, se assim falarmos destas visões enoquianas, são coisas inefáveis. Prestou atenção? São coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, fica claro que há um paralelo entre estas duas ideias, estes dois textos. No Talmud também irá mencionar os 7 céus. No livro Lendas Judaicas, que é uma compilação cronológica dos comentários do Talmud, você pode encontrar esse livro na internet, baixá-lo em PDF em inglês, irá fazer a menção até dos comentários que os mestres, os rabinos, dizem do que há em cada céu, do que de fato como eles são compostos. Lendo diretamente no Talmud, estes 7 céus serão nomeados. E você já está vendo o nome dos céus na sua tela agora. O primeiro céu é Vilon, o segundo céu é Raquia, o terceiro céu, Sheraquim, o quarto céu, Zebul, o quinto céu, Maon, o sexto céu, Marshon. Se eu estiver errando a pronúncia, aos amigos estudantes de hebraico, me perdoem, por favor. Ao sétimo céu, Arabot. Então, e os comentaristas do Talmud, eles tiram estas ideias da própria Bíblia, segundo os rabinos e mestres do Talmud. Então você tem do lado cada versículo segundo os mestres rabínicos, segundo os rabi, mestres, óbvio, o que representa, aonde está descrito, aonde é mencionado cada um dos 7
céus. Lendo agora diretamente no Talmud, quem vai falar especificamente sobre os 7 céus é o Resh Lakish, Rabi Shimon ben Lakish, mais conhecido como Resh Lakish, foi um dos mais notáveis Amoriã da terra de Israel. Além de ser um dos pilares do Talmud babilônico e do Talmud de Jerusalém. Ele tinha personalidade extraordinária e ele é considerado um excepcional, mesmo entre os sábios do Talmud. Então, é alguém que excedeu muito em conhecimento no seu próprio tempo e reconhecidamente. Então, em tradução livre, vai dizer Resh Lakish no Talmud. Existem 7 firmamentos. Eles são os seguintes: Vilon, Ráquia, Sheraquim, Zevul, Maom, Marcon e Aravot. A Guemará passa a explicar o papel de cada firmamento. Viton, cortina, é o firmamento que não contém nada, mas entra pela manhã e parte à noite, e renova diariamente o ato da criação, como se diz, quem estende os céus como uma cortina, Vilon, e os estende como uma tenda para habitar. Ráquia, firmamento, é aquele em que o sol, a lua, as estrelas e os signos do zodíaco são fixados. Como se diz, e Deus os colocou no firmamento, Ráquia, do céu. Sheraquim, alturas, é aquele em que os moinhos ficam e moem o maná para os justos, como é declarado. E ele ordenou as alturas acima e abriu as portas do céu, e fez chover sobre eles o maná como mantimento, e deu-lhes do trigo do céu. Zevul, ou Zebul, morada, é a localização da Jerusalém celestial e do templo celestial. O altar celestial é construído e o anjo Miguel, o grande ministro, está de pé e sacrifica uma oferenda sobre ela. Como está declarado, eu certamente construí uma casa de Zevul para você, um lugar para você habitar para sempre. E de onde derivamos que Zevul é chamado de céu, como está escrito: olhe para baixo do céu e veja, de sua morada santa e gloriosa. Maom, habitação, é onde há grupos de anjos ministradores que recitam cânticos à noite e se calam durante o dia por respeito a Israel, para não competir com seus cânticos, como está dito: de dia o Senhor ordenará a sua benignidade e de noite o seu cântico está comigo, indicando que o cântico dos anjos está com Deus apenas à noite. Marcon, morada, é onde há depósitos de neve e depósitos de granizo. É a câmara superior de orvalhos nocivos e a câmara superior de gotas. É a sala de tempestades e tempestades, e a caverna de névoa. E as portas de tudo isso são feitas de fogo. Como sabemos que existem depósito para coisas más. Pois é declarado: o Senhor abrirá para você o seu bom depósito, os céus, o que indica a existência de um depósito que contém o oposto do bem. Aravut, céus, é o firmamento, que contém a retidão, a justiça e a integridade, ou seja, a caridade.
os tesouros da vida, os tesouros da paz, os tesouros de bênção. As almas dos justos, os espíritos e almas que serão criados, e o orvalho que o santo, bendito seja, usará para ressuscitar os mortos. A Guemará prova esta afirmação. Justiça e justiça são encontradas no céu. Como está escrito, justiça e justiça são o fundamento do seu trono. Retidão e justiça, no caso. São o fundamento do seu trono. Justiça, como está escrito, e ele vestiu a justiça como uma armadura. Os tesouros da vida, como está escrito, pois em ti está a fonte da vida. E os tesouros da paz são encontrados no céu, como está escrito, e chamou-lhe o Senhor da paz. Implicando que a paz é o nome de Deus e, portanto, é encontrada perto dele. E os tesouros de bênção, como está escrito, ele receberá uma bênção do Senhor. Segundo o comentário, a continuidade do comentário rabínico, céu é para a alma dos justos, ok? Então vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre outras culturas que também trazem a narrativa da existência de 7 céus. O zoroastrismo, o mazdaísmo, influenciou a cultura judaica. Trouxe esta influência. E no mazdaísmo, no zoroastrismo, existem os 7 céus. Exatamente. Existe uma série de locais celestes chamados de matartas, que pode significar, em uma tradução livre, casas de pedágio, estação de vigia ou estações de vigias, estação do pedágio, estação de passagem, o que é interpretado como que seria o purgatório por alguns comentaristas e estudiosos. No Ginzaraba, irá mencionar 7 matartas. Em alguns capítulos são descritos 4, em outros 6, em outro capítulo 8. Você vai encontrar isso no livro, do livro 1 ao livro 6. Mas são a descrição de 7 céus que são associados por muitos comentaristas à descrição de 7 planetas, até então os planetas visíveis no céu noturno oriental. No hinduísmo, de acordo com alguns Puranas, o Brahmanda é dividido em 14 mundos. 7 mundos são superiores e 7 mundos inferiores. No gnosticismo, no texto sobre a origem do mundo, afirma que os 7 céus foram criados no caos por Yadabaoth, abaixo dos reinos superiores, e cada um deles é governado por um arconte. Durante o fim dos tempos, os céus entrarão em colapso. O céu habitado por Yadabaoth, ele vai se dividir em 2. Todas as estrelas cairão na terra, fazendo com que ele afunde no abismo. No Islã, também existe o conceito de 7 céus. A morada final no Islã para os justos, o paraíso, Jannah, o jardim, é a morada final dos justos. Essa palavra aparece mais de 100 vezes
no Corão, no Alcorão. Também você terá essa descrição dos 7 céus, tanto no Corão quanto na Hadith. Serão entendidos como 7 esferas celestes. Estas 7 esferas celestes, elas não são necessariamente interpretadas de maneira consensual como sendo 7 céus, como algo que será o destino final para os mortos após um juízo final. Mas sim 7 regiões distintas da Terra, ou 7 esferas distintas de existência, que são guardadas por anjos e habitadas por algumas almas. É um conceito complexo até de ser estudado, aonde essa 7ª maior esfera, ela estará mais próxima de Deus, de Alá. Mas você tem muitos comentaristas que entendem que isto é um conceito metafórico, ok? São metáforas, são descrições simbólicas destes 7 céus. Nos textos sumério, Inanna, a deusa do amor, da fertilidade, e também traz sobre si ela outros atributos, Inanna, ela bate nos portões do submundo. E, de acordo com os textos sumérios, existem 7 portões no submundo. Então, meus amigos, é fácil concluir que esta questão de visitações celestes a céus é uma questão lendária e também simbólica. Os 7 céus, as 7 esferas de influência da realidade, elas têm uma forte simbologia, um forte significado para quem gosta de estudar os mistérios. Nos textos sacros de diversas culturas, eles estão colocados como mitos e alegorias. Ainda que você entenda dessas línguas e faça uma exegese, você precisará de alguém treinado e conhecedor da linguagem simbólica, para ainda que você encontre a precisão da palavra, mas para que você possa entender a metáfora que aquele termo, aquela construção significa, que aquele texto realmente quer significar. Porque o sentido literal é o primeiro passo, apenas o primeiro passo, para você desacortinar o mistério que está por trás do texto. Então isso é um fato. Todo texto religioso, em todas as culturas, tem no mínimo 4 níveis de interpretação. Algumas culturas têm 3 níveis, outras culturas, a maioria são 4 níveis de interpretação. E os próprios judeus, o judaísmo, que tem os seus 4 níveis de interpretação, herdaram isso da cultura persa. Herdaram isso, ok? Nos mistérios gregos é a mesma coisa. 4 níveis de interpretação, ok? No budismo, a mesma coisa e por aí vai. No cristianismo é a mesmíssima coisa. Os textos cristãos têm 4 níveis de interpretação. E o primeiro nível é o nível literal. O primeiro nível é o nível exegético. É o nível em que você vai começar a estudar os textos através do método histórico crítico, para a compreensão de todo o sentido literal. Você que não sabe idiomas e línguas, tem bons manuais de exegese que você pode consultar. Ou você pode consultar exegetas que já fizeram a leitura e explicação daquele texto específico.
E aí sim, você dali irá partir para o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, que é o nível mais elevado. Ok? Então, só dando essa dica para o pessoal, a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, são obras em que o primor da sua interpretação está no sentido simbólico. São lendas, são mitos que, na verdade, por trás daquilo ali, tem uma revelação. Por trás do símbolo, tem uma revelação que vai lhe ajudar a desacortinar o que é a realidade. É assim que funciona. Dificilmente vocês me veem dando essa dica aqui para vocês, ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanharem mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal.